agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz do Senhor Jesus, passando nesta manhã para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Ontem, quando eu estava ministrando a palavra do Senhor, trazendo a palavra ao nosso coração, né? Ao nosso coração, ao nosso coração. Eu estava falando a respeito de um Pedro que o Senhor havia chamado, que o Senhor estava ensinando a Pedro e chamando ele para apacentar, para cuidar das suas ovelhas. A paz, pastora Cris. E quando eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu comecei a ver um Pedro que, quando Deus restaura as nossas vidas, quando Deus restaura a vida de Pedro, sabe, Pedro se torna, né, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de dar alguns versículos, algumas passagens da Bíblia, tá certo? Para você ver uma mudança, um preparo que o Senhor fez na vida de Pedro. Sabe, quando nós vamos para Atos capítulo 4 e Pedro e João, né, quando no capítulo 3, você vai ver Pedro, ainda não é o texto básico, tá certo? Mas para você poder entender o que nós vamos ministrar nessa manhã. Quando no capítulo 3 de Atos, Pedro e João vai entrar na porta, no templo, na hora nona, e ele encontra um paralítico à frente daquela porta e ele, no nome de Jesus, ele manda aquele paralítico andar e aquele paralítico anda. Aquele paralítico é curado. Se levantam os opositores, né? Porque sempre quando você vai estar fazendo a obra do Senhor, você precisa estar preparado, que sempre, Deus já nos alertou, já alertou os discípulos sobre isso. Sempre vai se levantar opositores, pessoas que nem fazem e criticam quem está fazendo a vontade de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 4 e o versículo 13, vai dizer assim, Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque, querido, olha, quem anda com Jesus, quem tem uma vida próximo de Jesus, é notório, é natural que as pessoas percebam que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa escolhida de Deus. Quando eles são levados para o Sinésio, né? E quando eles chegam lá, aqueles homens analisando a vida de Pedro e João, eles olham para ele e eles dizem, eles são homens comuns, ou seja, eles não têm algo diferente, ele é comum como a gente. E tem um agravante também, eles não têm instrução, mas um fato é, eles andaram com Jesus. Querida e querido, você que está aí do outro lado, não se importa se alguém quer te intitular pelo anel que você tem no dedo, pela instrução, se você fala menos S, menos R, acrescenta ou tira, né? Não a palavra de Deus, na frase. Você não tem uma boa oratória, você não sabe meio que falar direito o português, né? Talvez você esteja aí, se criticando, né? Porque você não vai entender, não é, o chamado de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer que esses homens, doutores da lei, mestres da lei, levam ele ao Sinésio. Era como se estivesse levando ele a um tribunal, para lhe dar uma sentença, porque eles iam ser presos. E
a Bíblia vai dizer que aqueles homens, olhando para eles, contemplando a vida dele, disse, eles são homens igual a gente. Ele não tem muita diferença, não. Qual é a diferença dele para as nossas vidas? Ele é comum, igual a nós. Mas uma coisa nós podemos afirmar. Eles andaram com Jesus. Vê agora, que também travou para mim, Angélica. Agora destravou. Foi para mim também. Eu lembro que quando eu estava ministrando, e uma pessoa que não é culta, uma pessoa terminou no tempo, né, quando se tinha, antigamente era o primeiro ano, e segundo e terceiro ano científico, magistério ou contabilidade que você fazia. Essa pessoa só tinha feito o curso de contabilidade, né? E essa pessoa fala também errado. Essa pessoa é mal educada mesmo, não vou citar o nome, mas tipo, no seu dia a dia, ela pode até ter estudo, mas é mal educada, não sabe se comportar, não sabe entrar e sair do lugar. E eu lembro que uma certa vez, o poder de Deus, eu estava ministrando num culto, numa campanha na casa dessa própria irmã. E o poder de Deus estava descendo, né? E estava operando milagre ao fato de uma pessoa poder relatar da cura que teve naquele momento, pelo poder da palavra de Deus. E eu lembro que aquela pessoa não satisfeita, incomodada com a minha vida, chega para mim e diz assim, você pronunciou uma palavra errada no português. Porque você deve ter vergonha, porque você é graduada, pós-graduada, e é inadmissível você errar, falar errado. E eu falei para ela, disse, deixa eu te dizer uma coisa, amada. Eu não vim falar com palavras bonitas. Faço igual a Paulo, eu declaro como Paulo. Eu não vim falar com palavras bonitas, persuasivas, que eu possa, tipo, te iludir com frases bonitas, com eloquências bonitas, mas eu vim falar com o poder de Deus. Sabe, esse texto aqui vai mostrar o Pedro, que outra gente estava falando, que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele fica triste. Mas o Senhor também estava provando ali a Pedro, que olha, Pedro, tu tem que me amar. Tu tem que me amar. Porque, ó, Pedro, não é fácil andar neste mundo. Até porque nós não somos dele. Não é fácil. E só o amor em mim é que você vai conseguir trilhar, obedecer, fazer o que eu mandar. Só com o amor de Jesus é que nós vamos conseguir. E Pedro vai dizer o quê, né, para o Senhor, e o Senhor pede para ele apacentar as ovelhas. Pedro restaurado a sua vida. Pedro, depois que há a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, Deus diz que eles não saiam de Jerusalém até que do alto venha, né? E ali eles obedeceram. E depois que eles foram revestidos do poder, os discípulos saíram para pregar as boas novas de salvação. Tudo aquilo que eles tinham aprendido do Senhor Jesus. Então Pedro, quando entra na Porta Formosa, né, no templo, em Atos capítulo 3, Pedro realiza, olha, quando você vê no capítulo 5, vê o Pedro que quando Deus restaura a sua vida, quando Deus chama de uma tal maneira que nos enche do seu poder. Eu queria que você ainda abrisse aí em Atos capítulo 5, e o versículo 15 vai dizer, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, e eles eram curados. A sombra de Pedro. Não era Pedro, a resta que a gente chama. A sombra que as pessoas colocavam, e se a sombra passasse, se a resta passasse, eles eram curados. Esse Deus que restaurou a vida de Pedro, esse Deus que Pedro, quando em meio a essa ameaça, Pedro vai declarar, dizendo assim, aqueles homens olham e diz assim, olha, um fato nós não podemos negar, não podemos negar.
eles não têm instrução, eles são homens comuns. Eu não vejo palavras muito bonitas. Talvez Pedro, por ser pescador, talvez ele não fosse tão eloquente, não falasse tão corretamente, né, a língua judaica, né, assim, tipo como a língua portuguesa. Talvez ele ia errar em algumas palavras, mas esse tipo juiz, né, o Sinésio, essa autoridade reconhece que eles andaram com Jesus. Porque, querido, quando Jesus anda com você, você anda com Jesus. É notório que as pessoas percebam algo diferente de você. Se alguém está olhando para você e só está olhando você como comum, diz: Senhor, restaura a minha vida como o Senhor restaurou a vida de Pedro, porque eu quero receber do teu poder, receber da tua graça. Eu quero fazer a diferença, não pelo meu falar, não pelo meu vestir, não pelo meu sentar, mas eu quero ser reconhecida pelo poder do Senhor agindo em minha vida. A Bíblia vai dizer que quando chega no versículo 19, mas Pedro e João responderam: julgue os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. O Pedro, querido, que guardou o tratamento, o cuidado de Deus, sabe, um arrependimento verdadeiro de dizer: vale a pena não. Vale a pena não eu negar a Cristo por causa de homens, por causa de medo, por causa de qualquer situação. Não vale a pena. Esse Pedro já tinha aprendido e ele disse aqui: olha, não é vantagem, não é bom, sabe, deixar de agradar a Deus, do que agradar a homens, a mim, a você, porque tem gente que é assim. Tem gente que tem até o poder de Deus, né? Tem gente que, como eu tenho aprendido o chamado de Deus na minha vida, né? Não sou contra nenhum templo, nenhuma templo mesmo, né? Não sou contra, participo, vou, mas muitas vezes alguém quer limitar o poder de Deus na sua vida. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, sabe? Em meio a como, né, hoje eu tenho liberdade por ter esse ministério na minha vida, por Deus ter me separado para isso. De aproveitar as oportunidades, né, de simplesmente estar nas praças, nos hospitais, na rua, em casa, onde Deus me chamar para levar o que Deus falou, sem muita reserva, sem dizer assim: eu sou de tal denominação, mas tal denominação não acredita, não aceita que Deus fala dessa maneira, que Deus age dessa maneira, que há libertação, que há cura, que há salvação, que há poder de Deus ainda nos dias de hoje sendo revelado em nossas vidas. Hoje eu louvo a Deus por essa liberdade que Deus me dá. E aí, quando eu cheguei no capítulo 5 ainda, 5 ainda, você vai ver o versículo 24, diz assim: diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Quando eles são levados presos, eles estão numa prisão, e aí o que acontece? Cheio de cadeados, montados de guarda, o Espírito Santo os leva, cheio do Espírito do Senhor, os leva a pregar no templo. E eles ficam perplexos, porque eles dizem: como é que eles estão aqui se as portas não foram abertas? Querido, aquele que é livre pelo Senhor, não há prisões que prenda o crente fiel. Não há prisões. E quando você chega no versículo 29, veja o que Pedro declara. Aquele Pedro que aprendeu que não vale a pena negar Jesus por homem nenhum, por situações nenhuma. Vê o que ele diz. Pedro e os outros apóstolos responderam: é precioso
obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque quando eles libertam, eles tratam logo de mandar Pedro dizer assim, olha, vocês não podem mais falar no nome desse Jesus. Vocês vão ficar livres, mas boca de siri, né? Não vai falar mais de Jesus, de um Jesus Salvador, de um Jesus que liberta, não, porque você está trazendo tumulto, você está distorcendo a nossa lei judaica, né? Que nós guardamos com tanta severidade, não é? E Pedro responde. O Pedro que quando o Senhor pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele fica triste. Mas ele diz, tu sabes, Senhor. Quem sou eu para dizer que se eu te amo ou não, ou qual a dimensão que eu te amo? Tu sabes porque eu aprendi que tu sabes de todas as coisas, Senhor. Mas o Pedro, querido, que é restaurado pelo poder de Deus, que até a sombra, né, por onde ele passava, pessoas eram curadas, porque o poder de Deus estava sobre a vida deles. Um Pedro, querido, que diante de um julgamento, diante de um tribunal, né, foi levado esse Pedro e os apóstolos, e aqueles homens olharam para ele e disseram, eles são comuns, nem instrução eles têm, sabe nem falar direito, a pronúncia, né? Não sabe nem, né? Falava algumas coisas erradas. Não erro o ministério, não, né? O ministério, o ensino de Jesus, não. Palavra tipo, pra gente o português, não falava o português certo, correto, né? Talvez pro mod, né? Eu já conheci uma servente que ela era esposa de pescador, né? E ela morava em Palafita, né? E ela falava tão errado, mas pense uma pessoa de um coração enorme. Olha, querida, só quando você olhava para ela, você já sentia carinho, sabe? Ela transmitia carinho para a sua vida. E eu perguntei a ela, eu me lembro que eu só vi ela muito calada, e eu perguntava a ela, o nome dela era até Bel, apelido Bel, que era Isabel, e eu falava assim, Bel, tu é muda, fala, Bel, mesmo assim. E ela dizia, eu tenho vergonha, né? Porque eu acho que a senhora é tão, né? Eu disse, sou eu, normal. Tu, não se confunde pela aparência não, né? Mas ela tinha, porque ela achava que eu era rica, que eu era isso, que eu era aquilo. E ela dizia que tinha vergonha de falar junto de mim, porque ela falava errado. Mas pense em uma pessoa altamente, pessoa tremenda assim, né? E eu, quando ela tinha tido neném, eu fui visitar na Palafita ela, né, assim. E, na verdade, ela pensou que eu estava ou com nojo ou conhecia aquilo, mas, na verdade, porque era uma palafita mesmo, né, assim, você via, sentia o mar batendo, né, assim, e eu não sei nadar, tá certo? E a altura também não ajuda, né? Então, eu prefiro em terra firme, que a água fique aqui no joelho, porque aí você consegue controlar. Eu só mergulho na água do Espírito Santo de Deus, sem boia, sem nada, mas no mar normal mesmo eu prefiro, né, que eu consiga me levantar, porque eu não sei nadar. E esses homens, olhando essas autoridades, eles disseram, eles não têm instrução alguma. Eles são homens comuns como nós, mas o fato eles afirmaram categoricamente, o fato eles andaram com Jesus. Quem anda com Jesus, querido, tem mudança de vida. Quem anda com Jesus tem algo de um brilho tão diferente em nossas vidas, que as pessoas podem até olhar de primeiro e olhar para você e dizer, igual, tem cabelo galego igual a pastora também. Tem cabelo igual a galega, igual também a Jana, né? Parece que é o Ministério da Galega, né? Aí tem braço igual a todo mundo, igual a mim, não é? Fala de vez em quando errado que só. Mas, eu não sei se você já ouviu, mas, querido, quem anda com Jesus, alguém vai ter que declarar e dizer, verdade Deus é na vida. Ontem,
nós viemos de um culto tremendo, né? Lá na casa, no apartamento da pastora Cris. E todos que falaram, né, assim, que eu vi no grupo, foi muito forte, mas Jana, me impactou, né, o que ela falou, que ela dizendo que as ministrações minhas, né, e de pastora Cris, mesmo sendo uma live, parece que é transferida, ultrapassa, sabe, quando hoje nessa manhã, eu leio esse texto e Deus fala ao meu coração, que querido, aqueles homens, viram eles comuns, viram que eles não falavam direito, mas eles reconheciam que eles andaram com Jesus. Alguém está vendo que você anda com Jesus, que você obedece a Jesus, que você tem algo diferente, que não sabe dizer o que é, mas o fato é, ela conhece Jesus, ela é serva do Senhor. Será que algumas pessoas estão dizendo isso de você? Será que você está entendendo como Pedro, sabe, entendeu e disse assim, ó, é precioso obedecer a Deus do que aos homens. Eu entendi isso. Pedro entendeu isso. Pedro disse, olha, negar jamais Jesus. Oh, aquilo ficou no meu passado. Jesus restaurou a minha vida. Não, mesmo diante de uma fornalha, mesmo diante de uma perseguição, de um tribunal, mesmo diante da iminência da morte. É precioso, eu entendi o quanto é precioso obedecer a Deus. Esses são os 3 pontos que nesta manhã eu trago ao teu coração, compartilhando do que Deus falou comigo, do que Deus tratou com a minha vida, e eu estou compartilhando aí com você. Se você entendeu essa palavra, se você recebeu essa palavra, se o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, dono da minha vida e dono da tua vida, você entendeu o que Deus nesta manhã está falando com você. E se você deseja ser um agente abençoador, pega essa live, coloca lá nos teus stories para que outras pessoas escutem e sejam abençoadas. Coloca lá, envia, né, o convite lá para o canal que a gente tem, né, para que outras vidas escutem e conheçam mais do Senhor. Não é? Você fazendo isso, você não está propagando o nome da pastora Adriana, não, tá certo? Porque Deus conhece o meu coração. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero que o nome dEle seja engrandecido, exaltado, propagado. E se eu puder ser um instrumento, um canal de levar esse nome, levar as boas novas de salvação, levar boas novas dessa palavra para a sua vida, eu me alegro no Senhor. É no Senhor que eu me alegro. Que você possa ter entendido, recebido daí da parte de Deus, o que Deus nesta manhã está falando para você. Que Deus abençoe, te conceda um dia de excelência, no nome precioso de Jesus. Amém. Beijo no coração.